início, ia me conhecer de um jeito que pouca gente conhece. Toda vez que eu senti esse cheiro, não tem erro, entendeu? Cortou recente, cara. É recém-cortado. Todos os dias, eu e os vizinhos íamos ser uma coisa só. Mas eu também ia ver a morte de quem me protege e a morte da minha família até chegar o meu dia. E a madeira, ela sangra. Tá vendo? Como se fosse um sangue. Trabalhando aqui no Mato Grosso, praticamente 17 anos lá de Ibama, nunca imaginei eu ver isso aqui dentro do Xingu. Este é o Selva. Evandro Carlos Selva. Minha função no Ibama é analista ambiental, coordenador de operações do Ibama Mato Grosso. Tá me chamando, agora vou lá. Este é o Finger. Felipe Finger, coordenador de operações do Grupo Especial de Fiscalização. Eu acho que o trator foi pra lá. E este é o delegado Roberto. Roberto Moreira da Silva Filho, eu sou o delegado de Polícia Federal responsável pelas operações aqui na região do Mato Grosso. O que você vai ver agora é o resultado de 9 meses acompanhando operações da Polícia Federal e do Ibama em 7 terras indígenas, ou TIs, como são chamadas, e conhecer por dentro como são flagrados e combatidos os invasores dessas áreas protegidas. Uma reportagem que usou tecnologia de rastreamento por satélite e celular e câmeras acionadas por movimento e seguiu o caminho da madeira para revelar um esquema de milhões de reais na Amazônia. As operações que o Fantástico registrou se estenderam por mais de 3.000 quilômetros dentro das TIs. Em Mato Grosso e Rondônia, você vai ver o que acontece atrás das árvores. A extração de madeira nas TIs é proibida. Infelizmente, as quadrilhas que exploram madeira ilegalmente aliciam uma minoria de lideranças indígenas. É possível retirar as toras daqui sem a autorização dos indígenas dessa reserva? É impossível, né? Você acha que nós ia entrar aqui sem eles deixar? Não entra, porque eles deixam, hein? Paga-se barato na compra pelos índios, vende-se 10 vezes mais. Na outra ponta está a falsificação de documentos que nas serrarias esquentam a madeira ilícita. Você pega lá para onde mesmo para esquentar a madeira? É em todo lugar, onde tiver a nota. E a partir daí a madeira ela tá legalizada para ser comercializada no resto do país como madeira legal. Para flagrar e mapear essa atividade criminosa, instalamos câmeras em 7 terras indígenas, alvos de operações do Ibama e da Polícia Federal. E nossos rastreadores foram escondidos em toras que já tinham sido cortadas, mas ainda não transportadas pelos madeireiros. Por sinal, um dos rastreadores foi encontrado por quem não devia. Foi até parar em rede social. Colocaram o chip na tora. Mas quem achou o rastreador pensou que não tinha mais nenhum por ali. Tem muito mais rastreador. A localização pode ser monitorada no computador e no celular. Enquanto estão parados, eles emitem o sinal da localização a cada 4 horas. Esse tempo é programável. Eles têm um sensor de movimento e programamos para que disparassem o sinal a cada 15 minutos quando as toras fossem transportadas. Aqui está a equipe já fazendo essa varredura. O sinal emitido pelo chip é cada vez mais intenso, olha só. Em 2012, o jornal Hoje usou uma tecnologia parecida e denunciou a extração ilegal na mesma região. 10 anos depois, o Fantástico voltou ao local. O maciço florestal é considerável à época dos fatos. Com as câmeras do Fantástico, as árvores testemunham o vai e vem dos moradores e também o vai e vem dos invasores. Caminhões carregados de toras extraídas ilegalmente. As terras
terras indígenas ocupam quase 14% do território brasileiro. São 610 TIs, a maioria na Amazônia, e funcionam como fortalezas para conter a destruição da floresta. Os índices de proteção são superiores dentro das terras indígenas quando você compara fora das terras indígenas. A conclusão é de um estudo do Instituto Socioambiental que analisou o uso das terras protegidas da Amazônia como um todo nos últimos 35 anos. A Amazônia brasileira já perdeu perto de 20% da cobertura florestal. As terras indígenas, nesse mesmo período, perderam um pouco mais de 1%, o que mostra que as terras indígenas como um potencial muito importante para a proteção da natureza e para o cumprimento de acordos globais que o Brasil tem assumido. Um potencial ameaçado. Nos últimos 3 anos, o desmatamento nas TIs cresceu 138% comparado ao triênio anterior. No mapa, cada ponto vermelho é um alerta de desmatamento nas TIs mostradas nessa reportagem. A pedido do Fantástico, o MAP Biomas reuniu os alertas feitos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Veja a diferença entre 2019 e 2022. Mesmo assim, as terras resistem. Território indígena do Parque do Xingu. Nossos repórteres são abordados por um grupo de indígenas Ikpeng, uma das 16 etnias que vivem aqui. Os repórteres James Alberti e Júnior Alves tiveram de acompanhá-los até a aldeia. Depois de 3 horas, foram levados pelos indígenas para fora da TI. As imagens que você está vendo foram gravadas pela Polícia Federal quando os repórteres saíram da aldeia. Para o coordenador da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a reação dos Ikpeng foi de defesa. Eles estavam fazendo uma fiscalização quanto ao guardião da floresta, buscando saber quem é que estava circulando ali na região. A Polícia Federal e o IBAMA seguiram com a operação no território indígena do Xingu. 15 anos trabalhando aqui no Mato Grosso, praticamente 17 anos já de IBAMA. Nunca imaginei ver isso aqui dentro do Xingu. Essa estrutura aqui é montada para quê? É exclusivamente para tirar madeira, né? É um acampamento de madeireiro mesmo. Dormitório aqui. Provavelmente tem alguém aí no mato, um cozinheiro, né? A gente vai ainda utilizar tudo aqui. Infelizmente, essa situação aqui já havia sido cessada há uns 15 anos atrás. Nos últimos 3 anos, voltaram com toda a força a explorar madeira ilegalmente dentro do Parque do Indígena do Xingu. Terra indígena Apiacá Caiabi. Conseguimos atingir um pátio de estocagem aqui. Bastante madeira aí, já preparada para transporte. E o rastro da pá carregadeira ainda segue. Mais uma árvore explorada aí, dá para ver o tamanho da clareira que a queda dela causou aí na floresta. Daqui já dá para avistar lá o trator. Indígena Menku. 2 caminhões carregados de toras e um trator são apreendidos. Você tem um acordo com os indígenas aí Você está pagando quanto na madeira? 1.500 o caminhão. Eles ficam ali na porteira, como é que é aí, ó, o acerto? Só vem quantas viagens? Você já fez quantas viagens aí, Zé? Umas 20 viagens. Umas 20? Desde quando você está tirando aí?
madeira e as máquinas apreendidas foram enviadas à prefeitura da cidade de Brasnorte. José Wilson Correia de Andrade é investigado por crime ambiental. Não conseguimos contato com a defesa dele. Toda essa pressão ela vai desorganizando a população para que a população ou aquela comunidade possa ficar cada vez mais na mão dessas pessoas que estão fazendo, né, a retirada de madeira ilegalmente, né? Então, ela é um processo que destrói a comunidade e cria divisões internas, né? Uma notificação no celular avisa: em movimento, ignição ligada. Nosso espião eletrônico está saindo do território indígena do Xingu. O rastreador estava neste ponto verde e foi parar a 46 quilômetros dali, em Entre Rios, distrito de Nova Ubiratã. O IBAMA e a Polícia Federal foram até a cidade e encontraram as toras neste terreno. O IBAMA apreendeu a madeira que foi doada à Prefeitura de Terra Nova do Norte. Mas o órgão não descobriu quem deixou a madeira no terreno. Daqui a pouco você vai ver para onde foram levados outros rastreadores do Fantástico e como eles ajudaram a revelar uma fraude milionária. Terra indígena Aripuanã. Aqui a câmera do Fantástico, instalada numa árvore, mostra mais um entra e sai de caminhões carregados com toras. Só que na exploração ilegal da madeira, os caminhoneiros também transformam as árvores em arma. Vai impedir nossa saída. Essas quadrilhas são muito bem organizadas, usam contramedidas ali de guerrilha na floresta para evitar a progressão das equipes ali com tora. Numa tentativa de superar esses obstáculos, aparece outro. A motosserra quebra. Quando a nossa motosserra quebrou, vamos no machado. Terra indígena Roosevelt, divisa de Rondônia e Mato Grosso. Altura de 1.200 a 1.700 metros, né? Até a esplanada. Ainda que a gente vai trabalhar um pouco, mas a gente vai progredindo até a gente se encontra equipamento, pessoas aí dentro. Esplanada é como eles chamam as clareiras abertas pelos desmatadores. Eles chegam à esplanada. Selva acha logo uma pista. Na Amazônia invadida, todo cuidado é pouco. Eu acho que o trator foi pra lá. Selva sai em busca do trator. Finger fica na esplanada. E a nossa equipe instala rastreadores. De repente... Tá chamando lá. Tá me chamando, eu vou lá. Finger corre para encontrar Selva. O tiro do agente era para avisar 2 homens detidos. Eles estavam numa moto e com um trator. Chega na época das águas, não tem nada, os coitados morrem de fome. Quem que morre de fome? Os índios, velho. E aí vocês pagam pra poder extrair a madeira aqui dentro? Eles recebem. Mas recebe por metro. Você acha que nós ia entrar aqui sem eles deixar? Não entra, porque eles deixam, velho. Os 2 foram ouvidos por IBAMA e liberados. E o trator? E a moto? Eles demoram um tempo para conseguir se articular e trazer novas máquinas. Se eu abordar uma máquina no mato, eu não conseguir retirar e deixar ela lá, a atividade vai continuar. A atividade ilegal vai continuar, não vai ter prejuízo nenhum do crime. Então é a sanção imediata que a gente consegue fazer e é amparado legalmente. Né? Situações que às vezes você chega na máquina, ela está sem uma peça básica para funcionar. Motor de ignição. Não tem. Como é que vai fazer? Ou um pneu, como aconteceu com a gente. Ou retirou um pneu. Foi na terra indígena Serra Morena que os agentes encontraram um trator sem um pneu, retirado pela quadrilha. Então o IBAMA não pôde apreender a máquina para doar. Esse é o mesmo local onde estavam as toras com os nossos rastreadores. Elas já tinham sido levadas. As toras